Bem-vindo de volta ao podcast RPC, Regenerados para Cristo. A gente continua aqui na nossa série comentando aquelas aulas de teologia clássica de seminário mesmo, mas tentando deixar tudo bem acessível. O nosso foco é esse, né? Pegar essas ideias e contextualizar para o nosso dia a dia. E hoje a gente entra na segunda parte da nossa conversa sobre a revelação de Deus. No nosso último encontro, a gente viu que Deus se revela de várias formas, não só pela Bíblia, e começamos a explorar a revelação geral. Exatamente. E, só para a gente se situar de novo, revelação geral é aquela que está disponível para todo mundo, o tempo todo, em todo lugar. Ela é universal. E a gente falou dos 3 canais principais, né? A criação, que aponta para um criador, a providência, que é Deus agindo na história, e a consciência moral, aquela vozinha interna de certo e errado. Perfeito. E a aula que a gente está usando como base traz uma analogia que eu achei, assim, fantástica. A do rádio Yahvé. A ideia é que a transmissão de Deus está sempre no ar, 24/7. A gente pode até tentar mudar de estação, sabe? Colocar outra coisa no máximo, mas a transmissão dele continua lá, de fundo. A grande pergunta que ficou, e que a gente vai explorar hoje, é: o que exatamente está tocando nessa rádio? Qual é a mensagem? Essa é a pergunta de $1 milhão. E, olha, segundo as fontes, a mensagem central que essa rádio Yahvé transmite é, surpreendentemente, o resumo de toda a lei. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Espera um pouco. Isso é uma afirmação, tipo, gigante. Você está dizendo que toda pessoa, em qualquer cultura, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia, tem essa mensagem sendo transmitida para ela. Como que isso funciona na prática? É uma afirmação radical, sem dúvida. A base para isso vem de textos como Romanos capítulo 2. Ali o apóstolo Paulo argumenta que os gentios, que não tinham a lei de Moisés, mostram que os requisitos da lei, eles estão escritos nos seus corações. A consciência deles testemunha isso. Então, a ideia não é que a pessoa consiga articular o mandamento com essas palavras, sabe? Mas é que, no fundo, todo ser humano sabe que vive num universo moral. A gente sabe que foi criado por alguém e que a gente é responsável perante ele. E a gente sabe que tem deveres uns com os outros, mesmo que a gente tente suprimir essa verdade o tempo todo. Certo. Isso me leva a uma pergunta que parece inevitável. Se essa revelação é tão clara, tão universal, a gente poderia então concluir que as pessoas podem conhecer a Deus o suficiente para serem salvas só olhando para a natureza e para a própria consciência? Isso me lembra muito a ideia da religião natural, né? Com filósofos tipo John Locke. Exatamente. E essa é a questão crucial que a teologia reformada, principalmente com João Calvino, se debruçou para responder. E é interessante que Calvino ele flerta com essa ideia. Ele diz que, hipoteticamente, se Adão não tivesse pecado, se a queda não tivesse acontecido, talvez a revelação geral fosse suficiente. O professor da aula que a gente está analisando até discorda de Calvino nesse ponto hipotético. Ele argumenta que mesmo no Éden, Adão já precisava de uma comunhão pessoal, verbal, com Deus. Algo que além de só admirar a criação. Mas o ponto principal não é o cenário hipotético, e sim a nossa realidade, certo? Precisamente. O ponto crucial é que, por causa do pecado, a revelação geral se torna tragicamente insuficiente. O pecado não desligou a rádio Yahvé, mas ele danificou terrivelmente o nosso receptor. Nossa capacidade de sintonizar a revelação de Deus foi corrompida. Agora a gente só ouve com muito ruído, muita estática e, pior, a gente distorce a mensagem. A aula usa uma analogia para isso que, para mim, deixou tudo super claro. A analogia da cadeira. Sim, é uma ilustração muito útil. Se a gente olhar para uma cadeira, eu consigo deduzir um monte de coisas, né? Eu sei o propósito dela, sentar. Posso imaginar que quem a fez entende de design, valoriza o conforto. Eu sei o que ela faz, mas o que eu nunca vou saber só olhando para a cadeira? O nome de quem a fez, a personalidade da pessoa. Se foi uma máquina numa fábrica ou um artesão que trabalhou nela por semanas. Eu não consigo ter um relacionamento com o criador da cadeira só olhando para a criação dele. Perfeito. A analogia captura a essência do problema. A revelação geral nos mostra, tipo, o cartão de visita de Deus. Ela mostra que ele é poderoso,
é criativo, é um legislador moral, mas não nos dá o nome dele, não revela o caráter, a misericórdia, o plano dele, não permite um relacionamento pessoal. E é por isso que Calvino chega a uma conclusão bem sombria sobre a função da revelação geral no mundo depois da queda. É aqui que o tom da conversa muda um pouco, né? Fica mais pesado. Sim, a conclusão de Calvino é forte. Ele escreve assim: é em vão que tantas lâmpadas acesas brilham para nós na obra do universo, elas não vão além de nos tornar indesculpáveis. Percebe a mudança de função? Antes da queda era um convite à adoração. Depois da queda, a função primária se torna judicial, negativa. Ela serve como uma testemunha no tribunal. Prova que a gente sabe que existe um Deus e assim nos condena pela nossa rebelião. Ela não nos guia para a salvação, ela nos deixa sem desculpas. E essa idolatria é a tal da distorção da mensagem que você falou. A gente pega o sinal da rádio e transforma em outra coisa. Exatamente. Calvino chamava isso de senso de divindade. Ele dizia que todo ser humano nasce com uma semente de religião, um anseio por algo maior. O problema é que, por causa do pecado, a gente pega esse anseio e direciona para as coisas erradas. A aula dá exemplos bem práticos. O desejo por ordem na família, que é um reflexo do caráter de Deus, se corrompe em abuso de poder. O chamado para cuidar da criação se transforma em exploração gananciosa. A gente pega um impulso bom, dado por Deus, e o distorce. Nossa, isso parece muito sombrio. Quer dizer que a revelação geral agora só serve para nos condenar. Não tem mais nenhum aspecto positivo. É só uma má notícia. Felizmente, não. E a aula faz questão de equilibrar essa visão. Apesar de ser insuficiente para salvar, a revelação geral ainda tem efeitos tremendamente positivos no mundo. As fontes listam pelo menos 6. Ok, vamos passar por eles. Qual o primeiro? Primeiro, por causa dela, Deus não é um conceito totalmente estranho para ninguém. Em qualquer cultura, quando um missionário chega e fala sobre Deus, as pessoas já têm essa categoria na mente. Segundo, ela estabelece uma responsabilidade moral universal. No fundo, todo mundo sabe que é um agente moral e que vai ter que prestar contas. E isso leva ao terceiro ponto, que é a busca, certo? Sim. Terceiro, ela gera uma busca inerente por Deus. Como Paulo diz em Atos, Deus fez isso para que os homens o buscassem, mesmo que tateando, a humanidade tateia no escuro, procurando algo. O quarto ponto me chamou muita atenção. A ideia da virtude cívica. Esse é fundamental. É a revelação geral que torna a sociedade possível. É o que permite que existam noções de justiça, lei, ordem, mesmo entre não crentes. A lei moral de Deus atua como uma cerca social contra pecado, impedindo o caos total. Isso tem implicações enormes para como a gente vê a cultura. E os dois últimos? O quinto é que a revelação geral afirma o valor do mundo. Deus não abandonou sua criação. E a aula diz algo provocador. O mundo não está caído, nós estamos. Nós somos o problema. E por fim, o sexto ponto é que ela afirma o valor dos seres humanos. Mesmo em pecado, Deus ainda nos vê como a coroa da sua criação, coroados de glória e honra, como diz o Salmo 8. Ok, isso traz um equilíbrio necessário. Então a revelação geral faz tudo isso, mantém a sociedade funcionando, nos lembra de Deus, mas, e esse é o grande mas, ela não pode nos levar a um relacionamento redentor com Deus. Falta uma peça crucial. Exatamente. E essa peça é o que a teologia chama de revelação particular ou revelação especial. A definição é simples. É uma revelação de Deus que é limitada no tempo e no espaço. Foi dada a pessoas específicas em momentos específicos. Calvino dizia que a gente precisa de um conhecimento duplo. Precisamos ser retornados ao conhecimento de Deus como Criador e precisamos ser levados a um conhecimento totalmente novo, Deus como Redentor. E faz todo sentido que essa solução seja particular, histórica, porque o problema também foi, né? A queda foi um evento histórico. Exatamente. Um problema histórico exige uma solução histórica. E por isso a revelação particular tem características bem diferentes. As fontes destacam 3. Primeiro, ela é pessoal.
Não é Deus se revelando numa montanha, mas Deus falando com Adão, andando com Enoque, fazendo uma aliança com Abraão. É relacional. Segundo, é uma revelação de palavra e ação. Isso é bem interessante. Sim, Deus não só age na história, ele também explica o significado das suas ações. Pensa no Êxodo. Deus abre o Mar Vermelho, essa é a ação. Mas depois, no Sinai, ele dá a lei, essa é a palavra, que explica o que aquilo significava, ação e interpretação juntas. E terceiro, a revelação particular é progressiva. A analogia da semente de carvalho que a aula usa é perfeita para isso. É ótima. Deus não revelou o plano todo de uma vez em Gênesis. Ele plantou uma semente. E ao longo da história, essa semente foi brotando, crescendo, até virar uma árvore completa. Ele foi desdobrando o mesmo plano, peça por peça. E o tema central dessa história toda é a redenção. E o protagonista, claro, é Jesus Cristo. Sem dúvida. Todo o drama da revelação particular aponta para ele. Ele é a semente da mulher prometida lá em Gênesis. Ele é o ápice, o clímax de toda a revelação. A aula é muito direta nisso. Jesus não é só mais um profeta, ele é a palavra final de Deus. O autor de Hebreus diz que Deus, tendo falado de muitas maneiras, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Ele é a própria revelação da pessoa de Deus. E isso nos leva ao ponto que, para mim, amarra tudo. O papel da Bíblia nisso. Se a revelação geral é a criação e a particular a história que culmina em Jesus, onde as Escrituras se encaixam? Para entender isso, Calvino nos dá outra analogia, talvez a mais famosa de todas. Ele diz que por causa do pecado, nossa visão espiritual ficou completamente embaçada. A gente é como alguém com grau altíssimo de miopia tentando ler. E para isso a gente precisa de uma ferramenta. Que seria um par de óculos. Exatamente. As Escrituras são os óculos que Deus nos dá para corrigir nossa visão defeituosa. Cara, essa imagem dos óculos é fantástica, porque é exatamente assim que a gente se sente às vezes, né? Olhando para o mundo, tudo fica meio borrado, confuso. Pois é. E esses óculos das Escrituras nos ajudam a enxergar duas coisas com clareza. Primeiro, eles nos ajudam a enxergar a própria revelação geral direito. Com a Bíblia, a gente olha para a natureza e vê a majestade do Criador. Mas, mais importante ainda, os óculos nos permitem enxergar a revelação particular. É através das Escrituras que a gente conhece a história da redenção que culmina em Jesus Cristo. Martinho Lutero tinha uma frase sobre isso, não tinha? Algo sobre Jesus e as Escrituras. Tinha, sim. Lutero dizia que Jesus sempre vem até nós envolto nas faixas das Escrituras. Assim como o bebê Jesus foi encontrado em Belém envolto em panos, o Cristo ressurreto é encontrado hoje envolto nas páginas da Bíblia. Não tem como chegar num conhecimento salvador de Jesus sem a história que a Bíblia conta. Isso era verdade até para os discípulos. Eles só entenderam quem Jesus era de verdade quando ele abriu as Escrituras para eles, como lá no caminho de Emaús. Ok, deixa eu ver se eu entendi o quadro completo. A gente tem a revelação geral, que é universal, nos deixa sem desculpas, mas não nos salva por causa do pecado. Aí vem a revelação particular, que é histórica, progressiva, e nos conta a história da redenção com Jesus no centro. E a Bíblia funciona como os óculos que a gente precisa para enxergar e entender tudo isso direito. É isso? Resumo perfeito. E a aula termina abordando a pergunta que, a essa altura, provavelmente está na cabeça de todo mundo. Uma pergunta bem provocativa para fechar. Que é, e quanto àqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Que não têm os óculos? A revelação geral é suficiente para eles? Exatamente. E a resposta da fonte não é uma fórmula simples, mas um chamado para a gente manter duas verdades bíblicas em tensão. A primeira verdade é que a Bíblia é muito insistente. Jesus é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Não há redenção fora dele. A salvação é particular. Certo. E a segunda verdade? A segunda verdade é que Deus é infinitamente mais justo e misericordioso do que a gente pode imaginar. Abraão pergunta lá em Gênesis: não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é sim. E essa é a tensão que deixa muita gente acordada à noite. Como a gente resolve isso?
A conclusão da aula é que a gente não foi chamado para resolver essa tensão com especulações teológicas, sabe? Pelo contrário, essa tensão deveria ser o combustível para a nossa ação. A própria particularidade da revelação é a razão pela qual o cristianismo é uma fé missionária por natureza. Como assim? Pode explicar um pouco mais? Se a salvação estivesse disponível para todos, só pela natureza, não teria por que Deus chamar Abrão, nem dar a grande comissão para ir a todas as nações. O fato de que a Boa Nova é específica, ligada a Jesus, num lugar e tempo específicos, significa que essa mensagem precisa ser levada. Ela não está flutuando no ar como a revelação geral. É uma notícia que precisa ser proclamada. Essa tensão teológica não deve nos paralisar em especulação, mas nos impulsionar para a missão. Que pensamento poderoso para a gente encerrar. A dificuldade teológica sobre os não alcançados não é um convite para a gente especular, mas um chamado à obediência, à ação. A urgência da mensagem particular de Cristo é o motor da missão da Igreja. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa análise. No nosso próximo encontro, a gente continua.